Olá, estudante! Professor James Barbosa, mais uma vez aqui com vocês, resolvendo o caderno amarelo da prova de matemática 2024. Hoje trazendo para vocês a questão 170. Professor, o que vai tratar essa questão? Matemática financeira, a ideia de lucro, tá bom? A gente vai entender um pouquinho de juros. Regra de 3 vai aparecer durante o processo desse cálculo, tá bom? É uma questão considerada uma questão de nível 3, tá bom? Não tão fácil de entender, mas eu vou ver se eu consigo trazer uma resolução bem interessante para vocês. Vamos à questão. Uma casa de shows terá um evento cujo custo total de produção é 34.350, sendo que comporta 500 pessoas. O preço do ingresso será de R$ 130, normal, né? O ingresso será de R$ 130 e normalmente 60% das pessoas adquirem meia entrada, pagando apenas R$ 65 pelo ingresso. Além do faturamento proveniente da venda de ingressos, a casa de shows vende com 60% de lucro, bebidas e petiscos ao público no dia do evento. Após ter vendido um total de 500 ingressos, importantíssima informação, constatou-se que a quantidade de meias entradas vendidas superou 50% que estava previsto, impactando o faturamento estimado com a venda de ingressos. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas e petiscos, pois todo o público que comprou ingressos compareceu ao show. Com isso, esperava-se um lucro de R$ 17 mil. Nesse evento, para que se alcance o lucro esperado, o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real deve ser de... Vamos à resolução. É uma questão que ela vai envolver vários passos, tá? Então a ideia é que você note direitinho, eu vou tentar estipular mais ou menos uma ideia geral para você compreender o que o problema está trazendo para a gente. Vamos lá. Bem, primeiro, a gente vai ter um custo total. Custo total. O custo total desse evento é na casa de 34.350, ok? Então nós já temos o custo total. Ele diz que foram comprados ou foram adquiridos, né? Um total de 500 ingressos, né? Ou seja, 500 pessoas compraram esse material. Tem mais, ele disse que o lucro esperado, são informações que eu preciso ter, né? É no valor de R$ 17 mil. Então nós temos a ideia do lucro, né? E ele disse que o gasto para promover esse evento, né? Em média, né? Certo? A gente vai ter que pensar nesse gasto ainda. Que gasto é esse, né? Que ele vai poder envolver. Então nós temos o seguinte, se ele faz uma compra, ele diz que o valor estipulado aqui, ó, foi um total de, em média, né? Um total em média de 450 pessoas que compraram meia entrada. Você vai lembrar o seguinte, se num total de 500, uma regrinha de 3, tá? Eu tenho 100, 450 que está para X, a ideia do percentual, né? A ser trabalhado. A ideia do percentual a ser trabalhado, a gente vai ter X está para 4.500, né? 45 mil dividido por 500, isso aqui vai dar um total de 90% de ingressos com meia entrada. Ou seja, o evento acabou de perceber que se ele não mudar a estratégia dele, né? Se ele não vender pelo valor específico, ele não consegue tirar o lucro. Professor, como é que funciona essa ideia aqui? Ele estava esperando 60%, né, que é o esperado, e na verdade ele vai ter que somar agora ainda, tá vendo? E superou 30%, ou seja, tem 90% de gastos. 90%, chegando a 90%. Aumentou 30% do aumento dele. Professor, o que isso vai aparecer no cálculo? Vamos lá. A gente vai ter aqui uma relação onde a gente vai relacionar o lucro, né, porque é isso que eu procuro, ligado ao número de despesa dividido pela receita. Tá bom? Então, como é que eu vou adquirir a ideia do lucro? Usando essa relaçãozinha aqui, ó. O lucro está a quantidade que eu vou gastar de despesa, né, menos o valor da receita, que aí eu vou ver quanto de fato eu preciso de lucro, tá bom? Vamos lá. Lembrando que o lucro precisa ser R$ 17 mil. Vamos tentar montar uma equaçãozinha aqui, ó. Eu tenho 17 mil, tá bom? Que corresponde ao valor do lucro. E eu começo a minha montagem o seguinte, ó. Primeiro, eu tenho aqui a quantidade de pessoas que compraram minha entrada, tá bom?
Lembrando que cada uma dessas pessoas vai pagar apenas minha entrada, que é um valor de R$ 65, tá bom? Sendo que se 450 pagaram minha entrada, 50 pagaram inteira. E o valor da inteira corresponde a R$ 130, ok? Professor, mas como é que isso vai funcionar? A gente vai lembrar que existe um total esperado, né? Inicialmente de 60%, tá bom? Sobre um valor. E esse 60 a gente vai reescrever ele 60 por 100, ok? Vezes o número total de pessoas que estão presentes ao show. Professor, mas o que eu vou precisar fazer? Eu vou lembrar o seguinte, ó, que a ideia da minha receita, né? A minha receita, ela tem que chegar nesse valor aqui, ó, que é 34.350. Então, eu vou subtrair da minha receita. Então, eu tenho 34.350. Pronto, acabei de montar o meu probleminha e eu tenho uma equaçãozinha que não é tão fácil de entender, mas foi a melhor maneira que eu encontrei para a gente chegar nessa solução. Professor, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso tentar simplificar o máximo possível. Se você olhar aqui no primeiro membro, eu tenho zeros aqui, ó, e em todas as relações de adição, eu apareço com zero, tá vendo? Professor, por que isso é importante? Porque você pode, querido, você pode muito bem melhorar o seu cálculo aqui, tá? Você pode estar simplificando. Tipo, cancela um zero no primeiro membro, vai cancelando um aqui, cancela um aqui, cancela um aqui, cancela um aqui, para diminuir um pouco o teu cálculo. Aí o que sobrou? Vai sobrar aqui 1.700, vai sobrar aqui 48 vezes 65, vai sobrar aqui 50 vezes 13, aqui eu posso simplificar também, né? Mais, vai sobrar aqui 6, posso cancelar também o 10 com 50, né? Vai ficar 6 vezes 5x aqui, fica mais fácil, ó. E sobrou aqui menos 3.435. Olha aí, cheguei numa equaçãozinha até um pouco mais fácil de calcular, tá bom? Agora, eu vou pegar as minhas receitas, por exemplo, esse camaradinho aqui, ó, que é a ideia da minha receita, né? E vou passar para o outro lado da igualdade. Eu vou lembrar que toda vez que eu mudo de igualdade, eu troco de sinal. Então, eu vou obter esse valor aqui, ó, que é 1.700 mais 3.435, que é igual a... O que sobrou aqui, professor? Sobrou essa multiplicaçãozinha aqui, a gente vai fazer ela, tá bom? Que é 45 vezes 64, eu vou chamar de 2.925, mais, aí vou multiplicar aqui, ó, 50 vezes 13, que vai dar 650, e também vou multiplicar aqui 6 vezes 5, que vai dar 30, tá bom? Olha como é que eu fiquei agora. A equação começou a criar um certo entendimento, né? Faz a soma entre esses valores, então eu vou obter 5.135, soma aqui também, né? Eu vou obter aqui o valor de... rapidamente eu posso subtrair, fica até mais fácil, né? Deixa eu subtrair logo tudo aqui para você entender melhor. Vou passar ele para o outro lado da igualdade. E vou obter aqui o valor. Só um minutinho. Vai ficar menos 2.925 menos 650, que é igual a 30x. Agora sim, eu vou agrupar todo mundo. E esse valor encontrado aqui, ó, deixa eu passar o 30x para cá, ó, e vou obter nessa soma, né, e subtração aqui, um valor de 15.600. Professor, esse cálculo ainda está grande, eu posso simplificar ele? Posso cancelar um zero no primeiro membro e no segundo membro, tá vendo? E vou passar esse 3 dividindo, então eu vou ter 156 dividido por 3, o que equivale a um valor do consumo por pessoa. 15 por 3 dá 5, 6 por 3 dá 2, tá vendo? De R$ 52. Se você olhar direitinho, né, a resposta, né, que a gente vai poder encontrar para esse cálculo aqui, ó, R$ 52 por pessoa, né, que é o consumo, um valor de, no caso, a alternativa letra D. Uma questãozinha de nível 3, tá? Se você perceber direitinho, são várias etapas para você chegar na resposta, tá bom? Estudante, muito obrigado pela atenção, faça uma revisão desse conteúdo de porcentagem, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.